pessoal, tudo bem com vocês? Sou Daniele Raposo, analista do Sebrae na Paraíba, aqui no nosso lindo Nordeste brasileiro. Essa é a 6ª edição do Startup Day e dessa vez totalmente online. Então, nessa nossa próxima palestra, conheceremos o case da startup Blind Dog, contando um pouco da história do MVP ao Shark Tank. Então, convido Luana Vandeci, direto do Rio Grande do Norte, que é fundadora e CEO da Blind Dog. Desenvolve projetos na área de robótica, mecatrônica e automação. E teve vários reconhecimentos e premiações como empreendedora ao longo de sua jornada. Olá, Lu, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo. Agora é com você. Olá, pessoal, tudo bom? Eu sou Luana, sou a CEO fundadora da Blind Dog e vim contar para vocês um pouco da trajetória, de tudo que a gente teve que fazer para chegar hoje aqui onde estamos. Então, a Blind Dog surgiu em um Startup Weekend, em 2015, onde eu fui sem pretensão alguma de criar, eu fui mais para conhecer realmente como era o evento. E o Startup Weekend você tem 54 horas, se não quiser dormir, não dorme, fica direto. Você chega lá, você dá uma ideia, e aí você tem 54 horas para validar essa ideia, criar um protótipo, testar de alguma forma se as pessoas realmente vão querer comprar aquilo. E então, no fim das 54 horas, se apresenta para um júri, e eles validam ou não se realmente aquilo é viável. Então, eu fui... a partir de um problema que eu tinha em casa. Eu tinha uma cachorra que ela tinha 15 anos, ela ficou cega, então ela batia muito em todas as paredes, todos os móveis, e isso incomodava todas as pessoas lá de casa. As batidas fizeram ela ter alguns traumas neurológicos, então ela chegou num ponto que ela parou de reconhecer a gente, que estávamos há 15 anos convivendo com ela diariamente. Então, foi realmente muito doloroso. Eu procurei uma solução na época, não consegui encontrar. Então, cheguei no Startup Weekend com essa ideia, onde eu me juntei a um grupo de pessoas que eu não conhecia, e lá eu acabei conhecendo a Natália, que é a minha sócia, e propus essa ideia. E aí, Natália, coincidentemente, estava com um cachorro, um poodle também, na mesma situação, que era o Sherlock. E aí, no momento que eu falei de criar algum dispositivo, alguma coleira inteligente que ajudasse os cães cegos a sair dessa situação, a melhorar, ela topou de imediato, já falou que aquilo realmente era um problema que existia, que ela também estava passando por esse problema. Então, a partir daí, a gente começou a investir realmente nessa ideia. E dentro dessas 54 horas, a gente encontrou oftalmologistas veterinários, pessoas que tinham animais cegos, e a gente conseguiu validar. Só que encontramos um primeiro grande problema. A equipe, eram 9 pessoas que a gente nunca tinha visto na vida. Então, no momento do evento, estava todo mundo muito empolgado e tudo mais, mas à medida que os dias foram passando após o evento, cada um deu prioridade para a sua vida particular, que era o próprio trabalho, entre outros. Então, com isso, a gente se deparou com um problema de que, para a gente realmente colocar essa ideia para frente, a equipe tinha que estar sintonizada, todo mundo com a mesma vibe de querer realmente colocar aquele negócio, aquele sonho realmente para andar. Então, ficamos eu, Natália e mais uma pessoa da equipe original. Nós acabamos trazendo 2 pessoas novas para a equipe, e aí a gente pensou, pronto, trazendo 2 amigos, cada um tem sua expertise, tá tudo certo. Mas aí a gente percebeu que não, que por mais que a gente tivesse pessoas que estavam lá focadas, cada um tinha sua tarefa, tinha uma pessoa de vendas, uma pessoa de design, uma pessoa de mecânica, eu sou engenheira da computação, então eu sou responsável por toda a criação do hardware. Então, a gente pensou, a equipe perfeita, mas não era perfeito. Por quê? Porque continuava a equipe não ter a mesma sintonia. Nem todo mundo vislumbrava a longo prazo, porque você olha assim, startups, a startup fulano de tal virou um unicórnio, está valendo muita grana, bilhões. Então você pensa, nossa, a startup é algo que vai estourar rapidamente, mas não. A startup é algo que demora,
que você tem que ter paciência e é um risco. Você está fazendo uma aposta de risco, onde você está se doando, está doando o seu tempo para aquilo que você não sabe se vai dar certo, é totalmente incerto. Então, quando a gente percebeu que nessa pegada do incerto só ia realmente ficar nós duas, a gente falou, bora, vamos para frente e a gente vai dar conta nisso. Então, ficamos só eu e a Natália. Eu comecei a aprender a parte da mecânica para fazer o design do produto, já que toda a parte de hardware, de circuito, já era algo que eu dominava pela minha formação. E Natália aprendeu a ser design, ela é administradora. Então, a gente foi aprendendo novas áreas, de forma somente com as duas, a gente dá conta do mínimo, porque produzindo o mínimo a gente conseguiria testar nos animais, ver se realmente eles iriam atender aos indícios do dispositivo. E começando com esses testes, a gente percebeu que teve que mudar sensor, teve que mudar a forma de notificar o animal para onde ele iria caminhar durante o percurso. Então, a gente demorou um ano só testando e refazendo incansavelmente o hardware. Até que a gente chegou nessa versão aqui, que é a versão que a gente vende atualmente, onde você coloca a coleirinha que vai aqui no pescoço, aqui, coloca no pescoço dele, liga aqui atrás, e sempre que o animal estiver de frente para algum obstáculo, ela vai emitir uma vibração. Então, se o animal for surdo, não vai implicar em nada, porque é por tato. E o tato é o principal sentimento que o animal tem. Então, sempre que vibrar, ele vai e vira. Mas como que é essa adaptação? Ele se adapta só. Ele não precisa ter um tutor. Então, foi algo que a gente sempre pensou. A gente já vai estar dando esse positivo. Então, a gente tem que pensar no cliente que está comprando. O cliente, quando compra algo, ele já quer algo plug play, algo que ele já bote, aperte só o botão de ligar e que já funcione. Então, quando eu pensei na criação do hardware, eu pensei em algo exatamente assim. O dispositivo ele só vai com o botão de ligar e o feixezinho de carregar a bateria. A bateria dura 3 dias, então a cada 3 dias o cliente vai lá e coloca uma recarga de 2 horas. Então, para o cliente, o que é que ele vai observar? Colocou no pescoço do animal. O animal nunca usou na vida, ele não sabe como funciona, o que é que vai acontecer? Ele vai sair andando da forma que ele já anda normalmente, ele vai sentir vibrar no primeiro momento e em seguida ele vai colidir. Isso vai se repetir, até que ele vai notar que toda vida que vibra e que ele persiste naquele caminho, ele está colidindo. Então, através da associação, o animal ele aprende sozinho, em até 7 dias, o significado da vibração. E aí ele passa a andar por toda a casa sem colidir. E não é só a casa que ele já está acostumado. Qualquer ambiente estranho que ele vá andar, ele não vai bater. Por quê? Porque a vibração é a mesma. Então, ele já não está enxergando qual o único sentido que ele tem, o da vibração. Então, isso funciona em qualquer lugar. E com isso a gente começou a vender, mas a gente começou de uma maneira bem pequena aqui em Natal, no Rio Grande do Norte, e decidimos participar da aceleração do Inovativa, porque por mais que a gente participasse de alguns eventos, tentando saber, conhecer mais de startup, porque era a minha primeira startup, a primeira startup de Natália, tanto eu quanto ela fomos conhecer mais esse mundo empreendedor. Então, nós participamos de diversos eventos para entender mais da gestão, do negócio, etc. E aí teve a oportunidade do Inovativa Brasil, que é a aceleração do Sebrae, e a gente resolveu participar em 2018. E a partir daí a gente teve alguns mentores que foram fundamentais, foram de extrema importância para a gente em todos os sentidos, que nos ajudaram a descobrir um pouco mais do mercado que a gente estava se envolvendo, porque a gente pensava, a gente está no mercado pet, numa categoria lá que vai diretamente na saúde, que a gente está tentando resolver um problema de bem-estar para melhorar a saúde do animal, já que ele não enxerga. Então, a gente via de uma forma X. Depois da mentoria e da aceleração do Inovativa, a gente começou a enxergar isso de uma maneira muito mais ampla, que o que a gente estava dando para o animal não era algo tão básico, era realmente algo que mudaria a vida tanto do tutor, que sofre ao ver a colisão,
quanto do animal. Então, a gente soube dimensionar o mercado melhor, soube precificar melhor o produto que a gente não sabia. Então, planilhas de planejamento do que a gente ia fazer, tudo isso a gente conseguiu fazer na Aceleração Inovativa Brasil. E a gente entrou tão a fundo nessa aceleração que fomos um dos 12 destaques do ano de 2008.1. 12 destaques nacionais, sendo a única startup do Norte e Nordeste. Então, depois disso, a gente teve uma visibilidade muito grande. Recebemos o convite para participar do Altas Horas na Globo. E aí a gente teve um boom de vendas online pelo nosso site. A gente colocou o site antes de ir ao ar. E para a gente foi um momento muito impactante, porque até então a gente vendia pessoas que, se a gente quisesse, a gente iria até a casa da pessoa, via como estava o animal e dava todo um auxílio. Então, com um boom de venda online, a gente pensou, pronto, essa vai ser a maior validação de todas, porque a gente já testou em alguns animais, viu feedback, mas agora as pessoas estão comprando realmente e estão comprando em massa. Então, vamos ver como é que a gente faz. Então, foram vários dias exaustivos, onde toda a produção, ela partia de mim. Eu que fazia todo o circuito, toda a solda. A gente fazia em impressora 3D as cases. Elas eram feitas todas por impressão 3D. Cada impressão, ela durava 3 horas e meia. Então, foi realmente uma loucura. A impressora ficava rodando 24/7. Não parava um segundo. A gente dava 3 opções de cores, então ainda tinha esse problema da cor, que tinha que ficar mudando na impressora, e tudo isso demandava muito tempo. Então a gente começou a perceber que a gente tinha que melhorar para conseguir escalar. Como? Terceirizando, colocando fábrica para fazer. Então aí a gente deu o primeiro passo e mandamos fazer a injeção plástica das cases, porque aí a gente não ia mais ficar nessa dependência da impressora, de ficar esperando 3 horas e meia por um produto. Mandamos fazer numa fábrica lá no Paraná, 8.000 cases. A embalagem, as primeiras pessoas que compraram a Blind Dog, a embalagem era totalmente feita à mão. A gente que fez um design bem bacana para a embalagem, e a gente cortava, dobrava todas as embalagens. Então, era todo um processo muito longo. Demorava muito tempo para fazer uma coleira. Então, a gente desenhou uma nova embalagem. Natália já estava mais craque na parte de desenho. Desenhou uma embalagem nova, a gente mandou fazer em São Paulo. E tudo isso deu uma otimização de tempo. E aí a gente conseguiu vender bastante. E a gente já vendeu para todos os estados brasileiros. Já fizemos algumas vendas que são internacionais. Mas aí ficou uma coisa pendente. A questão do circuito em si. Porque até então a gente fazia o circuito que eu desenhei em uma fábrica. Vinha para aqui, eu soldava. A qualidade dessa fábrica era boa, mas só que dava muito defeito em algumas trilhas de circuito. Então, com isso, a gente teve que trocar a fábrica. E aí a gente conseguiu reduzir, mas ainda não era suficiente. Por quê? Porque chegava a placa crua, que eu tinha desenhado aqui, a gente comprava os componentes individuais crus, e aí eu tinha que fazer toda a solda em todas as placas. Então, isso demandava um tempo gigante. Então, o que a gente pensou? Vamos fazer as placas em alguma fábrica, de maneira que já venha soldada, e aqui a gente coloque só a programação. Por quê? Porque a gente não pode já mandar a programação para vir programado. No momento que a pessoa compra o dispositivo ele é exatamente igual, só muda a cor. Só que a pessoa faz a medida do focinho do cachorro e coloca no site no momento da compra. Isso vai interferir o momento da vibração. Um cachorrinho que tem 1,5 kg, a coleira vai vibrar em uma distância X. Um cachorro grande, um labrador, um fila, a distância vai ser completamente diferente. Então, a gravação ela é feita no momento que a pessoa compra, que a gente vê, essa daqui é uma coleira P, essa aqui é uma coleira G, a gente vai e grava. Então, de qualquer forma, independente de tudo, a gravação iria continuar sendo aqui com a gente. Só que, para fazer esse circuito na China, a gente ia precisar de muito dinheiro, que era 300 mil reais. Então, o que é que a gente pensou? Vamos participar de Shark Tank.
no ano de 2019, que foi ano passado. Por quê? Porque participando do Shark Tank, a gente chega com a proposta dos 300 mil, que era exatamente o dinheiro que a gente precisava para fazer o circuito, já que a gente já tinha feito as embalagens, já tinha feito as cases, e só faltava isso. Então, a gente resolveu participar e entramos no processo de seleção. E durante todo o processo de seleção, a gente preparou um material gigante, a gente foi atrás de um contador bom, então a gente fez planilhas melhoradas das que a gente já tinha feito no Nova Diva Brasil, de quando que a gente conseguiria ter um payback, retornar esse dinheiro para o investidor, quantidade em venda, lucros, e a gente foi preparada para tentar, de toda forma, dentre os 5 tubarões, conseguir conquistar o Apolinário. Por quê? Porque ele é o fundador da Polishop, que é uma das maiores lojas de varejo do Brasil. Então, para a gente seria muito interessante ter a expertise dele, e os produtos da Polishop são feitos em uma fábrica na China. Então, a gente já conseguiria ter uma fábrica na China para fazer isso. A gente teria a pessoa que tem toda a expertise em mercado, que conhece grandes lojas físicas de pet shop, que tem o próprio canal Polishop, que tem um índice de venda altíssimo. Então, nós somos totalmente focadas em conseguir conquistar ele. Chegando lá, a gente teve alguns pormenores, alguns azar, que tipo, não vão lá, as pessoas acabam não sabendo, mas a gente ia levar um cachorro cego de uma cliente de São Paulo. No dia da gravação, a cliente furou, então a gente passou assim, a tarde inteira que a gente devia estar lá mais relaxando, porque ia fazer a gravação. A gente acabou passando a tarde inteira no estresse, tentando procurar outro cliente de São Paulo que pudesse levar um cachorro. Conseguimos um cachorro de última hora, então foi toda uma série de acontecimentos que, quando a gente realmente entrou lá para fazer a negociação, a gente já estava num ponto que era, tipo, tudo que tinha para dar errado já deu. O cachorro, ele não veio, a gente conseguiu um cachorro reserva, entre aspas, agora estamos aqui, então, seja o que Deus quiser, vamos que vamos, e é isso aí. E lá no Shark Tank, a gente conseguiu, também com a ajuda do Caíto, que foi muito legal com a gente, que deu lá uma pilha pro Apolinário fazer a proposta. Aí a gente conseguiu que ele fizesse uma proposta para a gente, só que a proposta dele estava correlacionada a gente fazer mais 2 produtos. E esses 2 produtos são o quê? Eram produtos que a gente já estava começando a desenvolver, que abrangeria o mercado, porque atualmente o nosso mercado é nichado, ele atende só cachorro cego. Então, a gente começaria a atender cachorros com visão também e gatos. Porque muita gente vem atrás da gente para dizer, poxa, mas eu tenho um gato cego, e aí? E aí a gente entra num problema de o gato, ele não consegue ficar com um dispositivo desse. Para o gato teria que ser algo que fosse só do tamanho de uma lentezinha dessa, e alguns mesmo assim ainda ficariam tirando, porque alguns gatos só de estar com a coleira ele já se incomodam e puxam. Então é tipo todo um outro estudo que vai demandar uma validação e testes para conseguir otimizar esse produto para o gato também. Então a gente comentou no programa que a gente estava desenvolvendo outros 2 produtos completamente diferentes que pegariam cães e gatos, e ele ficou realmente encantado com esses produtos. E aí ele falou que investiria na gente, contanto que os outros 2 produtos fossem desenvolvidos, aí ele iria testar e tudo mais, e aí ele investiria no pacote completo dos 3 produtos, a Blind Dog e os 2 novos. E aí, depois do programa, a gente começou uma nova fase, que era, em primeiro lugar, a Blind Dog estava completamente online em alguns pet shops aqui de Natal, Rio Grande do Norte. Então, no primeiro momento, a gente queria aumentar essa quantidade de pet shops e colocar em lojas físicas. Então, a gente ficou alguns meses fazendo toda uma estratégia para colocar a Blind Dog em lojas físicas, em pet shops. E no momento que a gente começou a expandir, colocar em alguns pets, que já estava com várias propostas formalizadas, começou o problema do coronavírus. E com o coronavírus, as empresas elas tiveram que fazer uma mudança no geral,
que foi o quê? Tornar o físico virtual. Então, a gente estava tentando, até então, fazer justamente o contrário. A gente já vendia para fora do Brasil, já vendia para o Brasil inteiro, de forma virtual. E a gente estava tentando ir para o físico. E no momento que a gente estava para expandir para o físico de forma grande, o que é que acontece? O físico fecha. Então, acabou que todo um planejamento que a gente tinha feito foi por água abaixo e a gente aprendeu o que com isso? Que a gente tem que estar com uma cabeça aberta para vários planos ao mesmo tempo. Porque no momento que o plano das lojas físicas deu errado, qual é o plano seguinte que a gente tem? O plano que a gente tem é: vamos focar completamente no desenvolvimento dos outros 2 produtos que a gente estava desenvolvendo, mas a gente estava desenvolvendo em paralelo a isso, de colocar em loja física. Então, somos 2 pessoas. O nosso tempo ele é completamente cheio e tudo acaba ocupando. Então, o que a gente fez? Vamos focar no desenvolvimento dos produtos. Então, depois do Shark Tank, o que a gente observou foi focar para conseguir um investimento, porque no nosso caso a gente já sabe no que vai utilizar, o dinheiro iria ser completamente utilizado para fazer circuito, só que aí, com base na alteração de ter que ter 2 produtos novos, acabou que ficou 1/3 do dinheiro para ser utilizado totalmente em circuitos para Blind Dog, que no momento que a gente consegue finalizar a Blind Dog de uma forma mais robusta, a gente já consegue jogar em vários canais que tem de pet, que vende produto pet. E os outros 2/3 vão ser utilizados para o quê? Uma parte para o desenvolvimento realmente de testar e fazer essas modificações que eu demorei 1 ano fazendo na Blind Dog. E para finalizar o produto e já botar também o produto em quantidade. Porque no momento que a gente consegue ter os 3, a gente tem uma linha. E no momento que a gente tem uma linha, a gente consegue chegar com bem mais peso no mercado. Então, a gente consegue estar atingindo cães, gatos e cães cegos, e futuramente também gatos cegos. Então, com o Shark Tank, a gente conseguiu ter essa visão de que uma linha é muito mais interessante do que ter um produto único. Então, atualmente, a gente está nesse passo. A gente continua vendendo para todo o Brasil a Blind Dog. Depois que a gente injetou, a gente aumentou a quantidade de cores. Agora nós temos 5 cores. A gente vende para animais de todos os tamanhos, de todas as idades. A gente já pegou animal com 6 meses, que já nasceu cego. A gente já pegou animal com 17 anos. Então, realmente, a gente já vendeu mais de 400 unidades. Em 1 ano, a gente vendeu mais de 400 unidades para todo tipo de cachorro. E a gente percebeu que a Blind Dog já está completamente validada. Então, é só tornar o circuito mais robusto e entregar, ponto. O nosso problema com a Blind Dog acaba. E aí, inserir total energia nos outros 2 produtos para que eles cheguem no ponto que a Blind Dog está, onde já esteja completamente validado questões de testes e com o produto completamente finalizado, onde basicamente vai ficar tendo produção na indústria e envio de logística. Então, a questão de ficar fazendo produção manual, tudo isso acaba. Então, o que eu quero dizer para vocês com isso? É desafiador, somos 2 pessoas, futuramente seremos 3, mas que o fato de termos só 2 pessoas trabalhando da forma mais básica, que é desde a construção manual de um circuito, em nenhum momento nos impossibilitou de fazer nada disso. A gente conseguiu chegar no ponto que estamos, utilizando o mínimo possível de dinheiro. A gente não pegou nenhum tipo de investimento anjo em nenhum momento. Então, a gente foi até onde deu com a nossa grana, com a grana das vendas que a gente fazia, reinvestindo, até que chegou no ponto que, para a gente crescer, a gente precisava de investimento para ampliar. E aí sim a gente pensou, pronto, esse é o momento certo. Então, vocês têm que descobrir o quê? Qual o momento certo de vocês? Pode ser agora? Se não for agora, aguenta um pouco mais, vende mais peças, vê se vai precisar mudar alguma coisa do circuito de vocês. E se não precisar, bola para frente. Porque pode ser que vocês consigam chegar muito mais longe sem precisar de grana alguma, só com reinvestimento próprio. Certo? Então, é isso, pessoal. A gente está nessa nova fase, já estamos acabando o desenvolvimento dos outros 2 produtos.
acredito que até o final desse ano a gente já consiga colocar os 3 produtos em linha para vender de maneira virtual, tudo online. Os nossos pensamentos de colocar em loja física foram adiados para 2021, pela questão do corona. E é isso aí. Se vocês quiserem falar comigo para saber um pouco mais da trajetória, para saber mais detalhes, qualquer coisa, vocês podem entrar em contato comigo pelo nosso Instagram, @coleirablindog. Se quiserem saber um pouco mais da coleira, www.blinddog.com.br. Tanto no Instagram quanto no nosso site a gente tem vídeos de diversos cachorros, a gente tem depoimento dos tutores, onde eles falam as melhorias. E se vocês quiserem qualquer tipo de dica também com questão de aceleração, contato com o investidor, vocês podem falar com a gente, que a gente está completamente aberto a ajudar todo mundo. E espero que em breve vocês conheçam os nossos 2 produtos e conheçam muito mais da Blind Dog e possam indicar para quem vocês conhecerem tem cão cego, ou os outros 2 produtos para quem tiver cão e gato que enxergam normalmente. E tamo junto, tá bom? Obrigada.